Pedro não é tão claro sobre a questão da frequência. Em um determinado momento, ele fala da prática, o vício habitualmente. As pessoas que têm o costume de praticar o vício sodomítico não devem buscar a ordenação, muito menos permanecer no cargo sacerdotal. O exemplo das escrituras é o de Onã, que repetidamente ejaculou no solo, em vez de obedecer à lei divina, engravidando a viúva de seu irmão. Isso Gênesis 38, tá? Mas então Pedro argumenta que uma única violação da proibição bíblica das escrituras contra dormir com um homem é suficiente para impedir a ordenação. Então ele não é claro sobre a questão da frequência, se uma única ocorrência vale para a pessoa ser considerada estando no vício sodomítico ou uma frequência habitual, tá? No mínimo, ele ensina que a masturbação habitual ou um único ato de fornicação intrafemoral é suficiente para excluir alguém do serviço da igreja. Esse julgamento não pode ser dispensado sob a alegação de necessidade urgente. É melhor para uma comunidade ficar sem um sacerdote ou a igreja sem um papa do que ser servida por um sodomita. Bem discreto ele, né? Esse argumento básico traz um apêndice sobre aqueles que praticam o vício sodomita, com pessoas confiadas a seus cuidados pastorais, e o que é pior, que depois ouvem as confissões de seus parceiros pecadores. Relações sexuais com alguém que está sob seus cuidados é incesto, e as confissões feitas a um parceiro em atos sodomíticos são inválidas. A segunda e a terceira partes do livreto também devem parecer suplementos ou apêndices da primeira. A segunda parte leva o argumento a uma disputa textual. Há quem queira usar a autoridade dos livros de regras para atribuir penitências, os penitenciais, para sustentar que o vício sodomítico não é tão grave, afinal de contas. Pedro responde que as regras específicas em questão são falsificações e interpolações. Ele opõe a elas as condenações de um conselho incontestável da igreja. A terceira parte preenche o argumento principal, fornecendo o que parece ser uma antologia de exortações, repreensões e apelos. Aparentemente, a antologia deve ser usada para reforçar a lição de que o vício sodomítico é um grande crime contra Deus. Esse esboço, entretanto, descreve apenas a estrutura evidente do livro de Gomorra. Parece uma série de argumentos vagamente organizados, com o objetivo de escoriar o vício e seus defensores por todos os meios disponíveis. Parece que a ênfase do livreto recai sobre a caracterização dos tipos de vícios e suas consequências em outros pecados, e na refutação de passagens específicas dos penitenciais, e em mostrar como fazer exortações ou condenações eficazes. Desculpa, gente, só um pouquinho. Essa leitura da estrutura não é implausível, mas também não é totalmente útil para ver como o tratado funciona. É mais útil reconstruir o livreto como um endereço terapêutico para o sodomita oculto, que deve ser persuadido sem ser identificado, já que ele precisa ser persuadido a se identificar. O livreto tem como objetivo produzir o auto-julgamento. O livro é emoldurado por um discurso direto ao Papa, a quem se dirige não apenas na saudação da obra, mas nas passagens de abertura e encerramento. O quadro é fechado de forma bastante explícita. Agora vamos voltar a você, abençoado Papa, no final dessa pequena obra. Pedro quer persuadir o Papa a suprimir o vício, punindo aqueles que o praticam com penitências, e o que é mais importante, com a deposição do status clerical e do cargo eclesiástico. A persuasão emprega vários estilos de argumento, alguns deles intrusivos. Na abertura, por exemplo, Pedro adverte que a demora na ação papal provocará uma intervenção divina, ou pelo menos permitirá que o vício cresça tanto que não poderá ser detido pela ação humana.
No final, Pedro oferece ao Papa a recompensa da fama histórica. Em ambas as passagens, ele elogia o discernimento e a erudição do Papa. Entre esses discursos diretos e seus estratagemas transparentes, o olhar retórico do livreto é retratado.